Disse o Senhor: a minha palavra não voltará vazia e ela vai cumprir o propósito para o qual eu a designei. A palavra de Deus é fiel. Neste momento você vai assistir um vídeo que vai edificar a sua vida com a palavra de Deus e também edificar a sua família. Compartilhe com seus amigos após assistir esse vídeo e também acesse o nosso canal no Spotify para você ouvir enquanto você dirige, enquanto você trabalha. Que Deus te abençoe, seja edificado e cresça na fé. Atos capítulo 16, versículo 22. E a multidão se levantou unida contra eles. E os magistrados, deve ser do STF, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com vara. Está falando, olha só, a história de dois pastores, dois pregadores. Vamos continuar. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Volta lá. E os outros presos os escutavam. Espera aí. Fala assim, uns cantavam, outros só escutavam. E de repente, assustei quem estava no celular, né? Sobreveio um tão grande terremoto. Não foi um terremoto, foi um tão grande terremoto, que os alicerces da prisão se moveram e logo se abriram todas, e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis se matar, preocupado que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos, está tudo em paz. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou diante de Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra. Pregaram o quê? E a todos os que estavam em sua casa. Essa história aconteceu porque Paulo e Silas estavam pregando na cidade, milagres acontecendo, pessoas se convertendo, e havia ali uma moça vidente, prognosticadora. Ela dava prognósticos do futuro. Ela era possuída por um espírito maligno. E ela dava muito lucro para o seu patrão, porque as pessoas faziam fila e tinham que pagar para ela dar a previsão. De repente essa moça começou a observar Paulo e Silas e começou a falar assim: pessoal, ela começou a falar: presta atenção no que esses homens dizem, eles são de Deus, eles são usados pelo Deus vivo. E Paulo olhou aquilo, considerou, mas não disse nada. O tempo foi passando e aquela moça, que era possuída por um espírito maligno, continuou elogiando Paulo e Silas, falando bem deles. Fala comigo: espírito de confusão. Porque a partir do momento que um demônio está me elogiando, ele está querendo confundir a mente das pessoas para que todos pensem que o mesmo espírito que está em mim é o mesmo que está naquela pessoa. Porque se o demônio está te dando credibilidade, ele está dizendo: olha, tudo que eles estão fazendo, eles são de Deus. Tipo assim, eu também sou de Deus. Mas ela não era. Paulo então, tomado de discernimento espiritual, expulsou o demônio que estava na moça. E ela então, voltando a si,
ela descobre, o seu patrão descobre que ela não tinha mais dom de visão nenhum. Vou dizer algo para você, não ser enganado, não ser enganado. Talvez alguém que está nos visitando hoje aqui precisou ouvir para ouvir isso. Hoje nós temos no Brasil muitos pregadores possuídos pelo espírito de engano. Porque Deus não tem que descer o nível de ficar revelando o seu CPF. Eu já vi muitas histórias de pessoas recebendo revelação, nada aconteceu, aconteceu o contrário. Eles se diziam um espírito de engano na igreja. Eu já vi pastores dando testemunho de que alguém se levantou na igreja com esse espírito de revelação, e o espírito de revelação depois foi revelado que era demônio. Foi semana passada eu vi um pastor de uma denominação dizendo que foi numa igreja e já tinha anos que um pastor lá profetizava, Jonas. E ele sentiu de expulsar o demônio. Todo mundo falou assim, absurdo, ele é nosso pastor. Quando expulsou, ele rasgou a roupa e estava cheio de guia aqui, ó, pendurado. 7 guias diferentes, 7 espíritos. Isso é um testemunho de pastor. O espírito de engano opera em muitos lugares, ninguém entende, ninguém vê. E esse espírito de engano estava operando naquela cidade. Paulo e Silas expulsam. Só que aí o patrão, o que? Acabou meu lucro. Eles pegaram, até os magistrados estavam envolvidos no negócio, porque todo mundo tinha um lucro com aquela menina. Só que agora, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. O demônio sabe o seu CPF, sabe sua identidade, sabe qual foi o dia que você caiu, que você levantou, o que você falou, com quem você conversou, mas ele não consegue falar sobre o seu futuro, só Deus sabe. Tudo que ele falar sobre o teu futuro é mentira, é uma suposição. Ai, ele disse, você viu o que ele falou? Falou que eu estava com a minha tia em 1984, é claro, ele estava lá. Qualquer demônio sabe disso. Eu era auxiliar de uma igreja no Riacho. Aí numa quarta-feira ajoelhei na minha casa e falei assim, Deus, eu não quero ir pregar. Eu não tenho chamado. Eu acho que eu não tenho chamado. Eu estou aqui imitando todo mundo que eu vi. Eu cresci na igreja, devo estar imitando todo mundo. Isso há 20 e tantos anos atrás. Mas eu vou lá hoje. E na quarta-feira eu acabei a pregação, chamei o povo à frente e comecei a orar. O demônio manifestou na mulher na minha frente, a primeira que eu orei. E aí eu falei assim, demônio, você vai sair agora em nome de Jesus. Ela olhou para mim rindo e falou assim, você vai me expulsar? Você não tem chamado? Qual a dedução que você tem, irmão? O bicho estava lá no quarto ouvindo minha oração. Aí a perna tremeu, pouca experiência, o povo com o olho desse tamanho, o que vai dar agora? É tipo assim, vamos ver o que vai dar essa briga aí. Quanto você aposta, irmão? 100? Eu estou 50 no pastor. Rolou até a aposta. Sabe o que eu fiz, irmão? Eu saí, voltei, peguei minha Bíblia, coloquei debaixo do braço e falei assim, demônio, é o seguinte. Ela, oh meu Deus. Falei, demônio, é o seguinte, se eu não tenho chamado, você vai ficar com a igreja do microfone. Mas se eu tiver chamado, você vai ter que sair. O que será que aconteceu? Eu estou aqui até hoje, irmão. Uai, tá achando o quê? Uai, o fim da história já está claro. Ei, Jesus! E olha só, o diabo vai permitir, às vezes o diabo vir falar algo para você para comprovar que você tem chamado, para comprovar que você foi escolhido, para comprovar que você está guardada pelo Deus poderoso. E aí, açoitaram Paulo, açoitaram Silas. Olha, eles estavam pregando e estavam acontecendo maravilhas, devia estar pensando assim, ô Silas, fala Paulão, e aí? Portas abertas nessa cidade, porta aberta para pregação, porta aberta, vamos arrebentar, vamos ganhar muitas almas, vai ter muita cura. E de repente os dois estavam lá apanhando, açoitados. E aí, o carcereiro foi indicado o seguinte, vocês não vão colocar eles apenas na prisão, mas a prisão interior, no mais fundo, no mais escuro, e amarra os pés deles no tronco, todo ferido, machucado. E naquela noite, agora, não está na Bíblia, essa é uma parte minha, uma revelação minha, tá? O clima na prisão já mudou porque alguém entrou cantando.
De repente, aquele pessoal dormindo, sofrido naquela cadeia fria, escuta alguém cantando lá no final do corredor: ainda que vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E eles foram chegando, sendo colocados no interior da prisão. Olha só a vida de Paulo. A vida de Paulo teve muitas portas fechadas. Paulo chegou em Jerusalém, um homem catedrático, intelectual, vindo da cidade multicultural de Tarsis, criado aos pés de Gamaliel, um grande sábio. Ele era, ou não era, essencial para a cidade de Jerusalém. Totalmente qualificado. Mas os cristãos de Jerusalém falaram: não queremos Paulo aqui. Quem já foi expulso de algum lugar aí? Quem já foi rejeitado de algum lugar aí? Já te mandaram embora de algum lugar? Já te olharam feio dizendo assim: esse lugar aqui não é para você. Naquela hora Paulo deve ter pensado: por que as portas fecharam em Jerusalém? Porque Deus queria levar Paulo para abrir igreja em várias cidades. Seria bom Paulo ficar em Jerusalém? Seria bacana. Ia contribuir para Jerusalém, mas a ordem é: vai para Jerusalém, Samaria, para os confins da terra, para todos os povos pregar o evangelho. Parecia uma porta fechada, mas na verdade era Deus abrindo portas para milhares de pessoas fora de Jerusalém. Paulo uma vez estava num navio. O navio naufragou, se espatifou todo, mas o Espírito Santo revelou para Paulo assim: ó, fiquem tranquilos que Deus me disse que ninguém vai morrer. Ninguém morreu. Um naufrágio, um navio afundando, parece porta aberta ou porta fechada? Mas só que quando ele chega na ilha, curas acontecem e as pessoas se convertem. Foi lá que Paulo foi acender uma fogueira, e quando ele está ali acendendo, mexendo nos gravetos, uma víbora venenosa picou a mão dele. Parece porta fechada ou porta aberta? Mas os sinais seguirão aos que crerem. Eles expulsarão demônios, eles curarão os enfermos. Se beberem algo mortífero, se alguma coisa terrível acontecer, nada lhes fará dano, porque os sinais seguirão aos que crerem. Todo mundo esperando a morte de Paulo, e Paulo: agora esse cara vai morrer. Nem ficou com a mão inchada. Paulo estava a caminho de uma viagem. A Bíblia diz que o Espírito Santo impediu que ele continuasse. Quando você é impedido, você sempre pensa que é uma porta fechada, mas você não enxerga pela ótica de Deus. A cidade de Laodiceia estava rica, mas distante de Deus. Ia para a igreja para cumprir tabela. Eles respeitavam as autoridades, os políticos, mas a igreja, Deus ficava em segundo plano. E Laodiceia era uma cidade que tinha uma água amarga e morna. Dizem os historiadores que tinha uma pegadinha lá. Quando chegava algum turista, falava assim: ó, tá com sede? Bebe aquela água ali. Quando o cara bebia, ele quase vomitava, porque ela era uma água salobra e quente, morna. Por isso Jesus olhou para aquela cidade e falou assim: quem dera se fosse quente, fosse frio, mas porque vocês são mornos, eu vou vomitar vocês da minha boca. Parecia porta aberta para Laodiceia a riqueza, tecidos finos, unguento para os olhos. Mas Jesus falou assim: vocês são cegos, compre de mim colírio para que vejam. Vocês acham que estão vestidos com roupas bonitas? Vocês estão diante de mim nus. Compre de mim vestes brancas para esconder a vergonha da tua nudez. Vocês acham que estão ricos? Vocês são pobres, miseráveis. Compre de mim ouro refinado pelo fogo para te enriqueças. Ele quis dizer, eu vou traduzir: ouro refinado pelo fogo é: sejam perseguidos por pregar e viver um evangelho verdadeiro, e vocês enriquecerão de verdade. No
No reino de Deus, o que parece porta fechada para o ser humano, para Deus é porta aberta há muito tempo. E aí Paulo e Silas dentro da prisão. Com certeza alguém falou assim: vocês é crente, né? E aí, e agora? E nessa circunstância, o que vocês vão fazer? E nessa circunstância, cadê o Jesus de vocês? Paulo, vamos ter que cantar outro. Silas, vamos lá, ué, puxa aí, qual que você vai? Não vão ouvir esse povo que eles estão falando. Eles estão falando que circunstâncias estão nos entristecendo. Estão falando que circunstâncias vai afastar a gente da igreja. Está falando que circunstância vai me afastar da presença de Deus. Está falando que circunstância é mais importante, é mais forte do que a palavra do meu Deus. Cadê o meu Deus? Então tá, vamos puxar aqui, você canta comigo, tá bom, Silas? Beleza. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei de Jesus. É muito bonito cantar isso, é muito bonito. Mas eu quero ver se você é crente na hora da prova. Deus já fechou muita porta para você não morrer. Deus já fechou muita porta. Ele já levantou você de várias mesas, que essas mesas seriam sua ruína. Para você subir de nível, Ele mudou suas companhias. Porque quando você levantava daquela mesa, você não ouviu, mas Ele ouviu o que estavam dizendo de você naquela mesa. Ele ouviu, Ele sabe. Deixa eu dizer para uma moça que está aqui, ó, frustrada. As portas de relacionamentos Deus fechou na tua vida, e que você chorou, clamou, até pediu que Ele trouxesse aquela pessoa de volta. Ele estava te livrando de uma vida sentimental fracassada, te livrando de traição, de relacionamento morto. Ele tem algo melhor para a tua vida. Deus tem o melhor para nós. Deus tem melhor para nós. E aí, Paulo, fala: Silão, é o seguinte, nós estamos aqui arrebentados, rapaz. O que você acha que vai acontecer, hein? O que você acha que vai acontecer? O que vai acontecer eu não sei, né? Mas lembra da irmã Cassiane? Que a Cassiane é. Lembra que ela falou assim: basta somente esperar o que Deus irá fazer. É a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Vamos! Louve, precisando louve, tá sofrendo louve, não importa louve, teu louvor invade o céu. E Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar, e Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Eu não sei quais músicas eles cantaram, mas a Bíblia diz que eles estavam cantando. E quem canta no meio da tribulação vai ver milagre. Quem louva quando está triste, arrebentado ou feliz, vai ver milagre acontecer. Só espera, porque de repente um tão grande terremoto Deus ama o de repente.
Deus fecha a porta da arca. De repente vem um dilúvio, mas adivinha quem estava protegido? Todo mundo estava procurando os discípulos. Cadê aquele povo? Acabamos com o mestre deles. Mas de repente a notícia correu: ele ressuscitou. A porta da sepultura teve que se abrir, a pedra teve que se mover. E ele disse: eu sou a porta. Entra por essa porta que você vai ver o Pai. Se senta aí, se senta aí. Rabacadalabaço. Mas eu não entendo isso, pastor. Paulo e Silas fazendo a obra de Deus, pastor. Como é que Deus permite isso? Deus ama tanto o perdido que Ele pode fechar uma porta na sua vida para abrir na porta do perdido. A porta na vida do perdido. Se a porta não tivesse sido fechada na vida de Paulo e Silas, a porta da salvação não se abriria para a família do carcereiro. Deus poderá fechar portas na tua vida. Não reclame, não murmure, não desista, não vá embora. Porque se você ama a Deus, é chamado segundo o seu propósito, tudo até que acontece de mal contra você vai te favorecer. Porque todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. Eu não entendo. Por que eu faço tudo certo e tem coisa ruim acontecendo comigo? É justamente porque você está fazendo tudo certo. Se você tivesse errado, o diabo estava do seu lado te ajudando. Para lá na frente puxar rasteira em você. Mas quando você está certo, o que José fez de errado para cair numa cova e ser vendido como escravo? E olha só, a cova parecia uma porta fechada, parecia o fim, mas aos olhos de Deus era só o começo. E não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doenças que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que nos criou. Escudo para os que nele creem. Escuta só. Louve ao Senhor. O príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Emanuel, Deus conosco, o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Sabe o que ele falou? Apocalipse 3, versículo 7. E ao anjo da igreja que está em São Joaquim escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre, que fecha. Ei, entenda uma coisa. Pare de andar confusa. Pare de andar confuso. Só entenda que o seu Deus é o mesmo que abre, é o mesmo que fecha. Isaías falou sobre ele, ele aqui confirma: diga para essa igreja que eu sou aquele que tem a chave de Davi. Eu sou aquele que abre porta, e quando eu abrir, nenhuma tramóia, nenhum homem, nenhuma religião, nenhum governo, ninguém fechará se eu abrir na sua vida. Mas se eu fechar,
e eu tenho as minhas razões para fechar, é porque eu te amo. Se você está na desobediência, eu fecho algumas portas para você não partir para o inferno quando morrer. Se você está obediente, eu fecho portas para te proteger. Às vezes eu fecho uma porta na sua vida, porque essa porta, ela seria boa, mas eu quero para você uma excelente, lá na frente. Me lembrei agora, a gente naquele galpão de 300 e poucos metros lá em cima, e aí, pastor Mário de Oliveira falou assim: eu quero abençoar vocês estão crescendo, nós temos que achar um outro lugar para vocês. Começamos a procurar, nós somos em 10 ou 11 lugares. Ai meu Deus, que eu emocionei, aqui, vai ser aqui, vai ser aqui. Aí ele falava assim: não, esse lugar não está bom. A gente voltava bicudo para casa. Isso foi no primeiro galpão. No segundo, falei: vai ser agora. Aquele, Mário, achei um galpão lá. Vai ser lá. Eu senti. Sou pentecostal. Chegamos lá, coisa maravilhosa. A pastora já estava assim, quase saindo lágrima. Oh, Deus, é aqui. Eu também. De repente ele: vambora. O que foi? Ruim esse lugar, lugar ruim. Depois do 11º, a gente estava até acostumado, já anestesiado. Aí numa manhã o Espírito Santo falou comigo: quanto que você paga de aluguel, Stefano? Foi 2.700. Quanto que a igreja arrecada por mês? De 15 a 20 mil. Não, na época eram uns 10, 12 mil. Tirando taxa, tudo mais. Era um jeito apertado de pagar aluguel, irmão. Aí o Espírito Santo falou assim: paga um aluguel mais caro, num lugar maior, e essa semana você vai achar esse lugar. Não fala com ninguém, vai na coragem. Eu sempre passei, eu nunca tinha visto esse lugar aqui. Olha onde nós vamos chegar, presta atenção. E eu vim aqui, conseguimos contato com o proprietário. A hora que ele abriu aquelas portas ali, só lixo, barata para todo lado, rato. Ficava um cachorro aqui, que eles contratavam para ficar vigiando, para ninguém roubar nada. Não tinha nada para roubar o quê? Tinha um monte de verdura velha aqui no chão. Estava cheio de marca de pata do cachorro na parede, porque ele ficava à noite caçando os ratos, doido pulando na parede. A hora que eu abri ali, sabe o que eu vi? Falei assim: lá vai ser o telão. Aqui era tudo aberto. Lá vai ser o telão, ali vai ser... Aí o pessoal querendo me convencer, pastor Jean, minha pastora, falando assim: não, o altar tem que ser lá, aqui lá vai ficar melhor, vai ter que ser lá. Eu falei: vai ser aqui. Eu vi tudo. Sabe quando você tem a visão? Aí trouxemos Lourenço e Mateus para ver isso aqui. Os meninos falaram assim: pai deve estar doido, isso aqui é porta fechada. Ô mãe, vamos embora para a nossa igreja lá em cima, que aqui tem fedor de porco. Cheiro ruim. E aí começou. O primeiro lance do aluguel era 21 mil reais. Passou para 18. E aí, eu não posso falar aqui no microfone agora, usei de algumas táticas. Você não pode ficar querendo, eu quero. Não, você tem que ficar meio. Aí Deus moveu o coração do dono aqui. E aí ele pediu 15. Eu falei que dava 10. Eu gostei de você, vai 10, 6 meses, depois passa para 12, fechou. Lá em cima tinha juntado 120 mil reais. Paguei 3 aluguéis adiantados, fiquei com 90 mil na mão. Reformamos em 50 dias. No dia da inauguração, tinha 2 mil reais na conta e 500 mil para pagar. Mas foi a inauguração, aquela festa. Naquele dia, na inauguração em dezembro, o mês que a gente traz oferta de sacrifício no altar, o pastor Leandro Janaro veio aqui. Falou assim: como você está começando aí agora, eu sei que você deve estar cheio de conta para pagar. Eu vou dar minha oferta de sacrifício aqui, ao invés de dar lá na minha igreja. Agora eu posso falar, 10 mil reais. Já aliviou aquela semana. Ele consagrou uma oferta de sacrifício nesse altar, no início da nossa igreja aqui. Nosso presidente estadual. Coração na obra. E aí, nós nunca tínhamos percebido que tinha um terreno aqui. Vamos pesquisar? Vamos. Está pago. 3 anos pagando. 3 anos pagando. Eu sei que você,
assim como eu, fica ardendo no coração. Quando é que nós vamos construir? Sabe por que eu estou em paz? Que se Deus fechou a porta até agora, é porque quando Ele abrir, Ele não vai abrir, Ele vai escancarar. Escancarar. Meu Deus é crescimento. Deus de milagres, Bênção na sua Deus vida. de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Ele é. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é. Eu vou deixar só com você, vai, canta, canta, vai. Meu Deus é. Promessas, caminho do deserto. Oh, meu Deus. Vejo cadeias quebrando. Eu ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ei, ó, ó. Desde o primeiro culto até hoje, tudo que eu falei que ia acontecer, Deus honrou e aconteceu. Então tira toda a ansiedade do teu coração, porque tem algumas portas que Deus não vai abrir, por amor a nós. Estou esperando a resposta de Deus, pastor. Não também é resposta. Silêncio de Deus também é resposta. Ó, quando você sai aqui, coloca lá no Waze, eu quero ir para o Rio de Janeiro. Toda a rua ele fala assim, vira a rua tal, vira a rua tal. Mas quando você pega lá a BR, ele fica calado. Mas ele já deu a direção. Toda vez que você vem aqui, Deus está falando com você. O Espírito Santo está falando com você. Mas tem hora que você se desespera à toa. Ele já te deu a direção, só você que não seguiu. Parece que ele está em silêncio, mas ele está dizendo para você, eu já falei, por que você não escutou? É só obedecer. É só continuar. Mas o mar vermelho está na minha frente. Moisés, diga ao povo que marche. Eu digo para você, marche. Bota o pé que Deus coloca o chão. Fica esperando Deus botar o chão para você. Vai botando o pé que Ele vai botando o chão. A confiança, a sua confiança honra a Deus. A sua confiança na palavra dEle honra Ele. A família do carcereiro foi salva. Paulo então um dia chega ao fim da sua vida. Engraçado. As horas que Pedro, né? Pode sentar que eu vou terminar agora. As horas que a igreja mais cresceu, sabe como foi? Pedro na prisão, Paulo na prisão, escrevendo carta da prisão. Sabe o que ele escreveu na prisão? Alegrai-vos. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Que é isso, pastor? Prisão, comendo mal, dormindo mal, porta fechada. Isso não é porta aberta de jeito nenhum, porta aberta. O cara escrevendo na prisão cartas que até hoje você lê, que mexem com a sua alma, com o seu espírito, que guiam a igreja no caminho que deve andar. Já descobri qual o melhor meio para a igreja voltar a crescer no Brasil. É só prender os pastores. Eu não, né? Eu vou ficar aqui intercedendo com vocês pelos pastores presos lá. Mas que honra seria ser preso pelo Evangelho. Pastor Mário de Oliveira, pastor Antônio foram presos. Pastor Antônio apanhou muito, pregando Evangelho na rua. E surge pessoa hoje que vazia, nunca mostrou que veio falando mal de homens como esse.
Irmão, você está reclamando que você ainda não sabe o que é uma porta fechada, pesada. Paulo, depois de sofrer naufrágios, Paulo era tão maluco que um dia ele apanhou, o pessoal pegou ele desacordado, levou ele para dar uma tratada nele lá. No outro dia ele já acordou e falou assim: e aí pessoal, onde é que nós vamos pregar hoje? Levou uma surra de quase morrer. A maioria de nós falava o quê? Que eu vou caçar esse negócio de pregar? Apanhar de novo desse jeito? Estou todo estourado aqui. Paulo não, onde é que nós vamos pregar hoje? E o cara vai até o fim da vida, apanhou, naufrágios, não foi só um não, perseguido, julgaram ele lá de cima do muro, tacaram pedra, apedrejaram até ele quase estar tá morto, pode ir embora. Estava não. E no final da sua vida lá em Roma, pronto para morrer, ele fala assim: eu não sei os outros, mas eu completei a carreira. O que para muita gente foi porta fechada, eu vi que era porta aberta. E o que eu escrevi, o que eu vivi, vai abrir porta na vida de muitas pessoas quando eles lerem, quando eles viverem isso. E aí ele falou assim: eu não sei, igreja, o que você está guardando e o que você quer guardar, mas eu guardei a fé. Para mim, tanto faz se a porta abriu ou fechou, debaixo da mão do meu Deus, está tudo bem. Porque eu sei passar por necessidade, sei passar por perseguição, sei passar por miséria, também sei passar por prosperidade. Porque tanto no ruim quanto no bom, posso todas as coisas daquele que me fortalece. Vamos fazer um pedido para Deus hoje? Não é a casa nova, não é o carro, não é o salário alto. Vamos pedir uma coisa para Ele: que a gente possa chegar no final da nossa vida e dizer: eu passei por tudo, mas eu guardei a fé. Curva a sua cabeça. Fique em silêncio que eu quero orar por vocês. Senhor Deus, eu não sei o que o teu povo está passando ou pensando nessa noite. Alguns têm familiares enfermos em casa. Outros estão passando por situação terrível no casamento. Alguns estão lutando contra pecados que toda vez que essas pessoas cometem esses pecados, eles têm vergonha de até falar o teu nome, Pai. Alguns deles estão pensando que a porta que se fechou é o fim deles, mas eu só digo nessa noite que não é o fim. Pode ser apenas o começo de uma nova temporada de Deus na sua vida. Senhor, eu quero orar agora pela vida sentimental de muitas pessoas aqui que se frustraram com relacionamentos e ficam achando que elas são os culpados disso, que ninguém quer eles, que eles são piores dos que os outros, que eles nunca vão ter sucesso na vida sentimental. Mas eu venho dizer: o Senhor vai abrir portas na sua vida sentimental, portas de bênção. Você será bênção na vida de alguém que precisa de você, e essa pessoa será bênção na tua vida também. Mas tenha paciência, basta somente esperar para ver o que Deus vai fazer. Ele é poderoso, Ele é santo. Pai, já sei que o Espírito Santo falou profundamente ao coração do teu povo. Portas vão se abrir, algumas vão se fechar, mas tanto faz se abriu ou fechou, se estamos debaixo da tua mão, significa que todas as coisas estão cooperando para o nosso bem, porque te amamos e somos chamados segundo o teu propósito. E quem se levantar contra nós, se levanta contra o teu propósito. Se alguém quiser guerrear contra nós, vai ter que guerrear contra ti. Se alguém se levantar para nos matar, vai ter que matar Deus primeiro, porque debaixo do propósito, Ele protege o propósito. E ninguém vai tocar em mim, e ninguém vai tocar em você, ninguém vai tocar na vida da sua família e dos seus filhos. E nós te pedimos, Pai, que não fraquejemos diante das circunstâncias da vida, que não fraquejemos por aquilo que alguém disse,
por aquilo que alguém acha, pela opinião das pessoas, porque nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Nós temos o que a Bíblia diz que nós temos. Nós podemos o que a Bíblia diz que nós podemos. Nós chegaremos onde a Bíblia diz que nós chegaremos. Não falaremos mais palavra de morte, mas palavra de vida. Não falaremos mais palavra de miséria, mas palavra de prosperidade e abundância. Não falaremos mais palavra de derrota, mas palavra de vitória. Não murmuraremos e reclamaremos, seremos gratos nas nossas ações e palavras. Não falaremos mais palavra de morte, mas palavra de vida e de vida eterna. E chegará o dia, se o Senhor não voltar, que nós vamos enfrentar a morte temporariamente. Mas naquele dia, este povo que está aqui, eu que estou aqui em cima com os meus irmãos, nós vamos dizer: eu cheguei até aqui e guardei a fé, eu completei a carreira, não tenho do que me envergonhar. E quando estiver diante de Deus, Ele dirá: vem, servo bom e fiel, para a glória eterna que está preparada antes da fundação do mundo para todos aqueles que amam a Deus. Quem crê nisso, diga amém. Fica de pé e aplaude ao Senhor aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo e Deus tenha falado profundamente com você. Mas muito melhor seria se você estivesse conosco aqui na Quadrangular São Joaquim. Portanto, curta esse vídeo, compartilhe, mas venha nos fazer uma visita. Nós te esperamos, nós te aguardamos, nos acompanhe nas redes sociais. Deus te abençoe.